Chegamos, mais um episódio do nosso podcast Smells Like Futebol, 18º episódio do Smells Like Futebol para você, claro, muito futebol, sempre com um bom rock and roll de trilha sonora, uma música muito bacana que o Maurício, um disco, né? Sempre um disco muito bacana que o Maurício escolhe para a gente ter de trilha sonora para o nosso papo. Maurício, o que a gente escuta hoje, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal que está escutando a gente? Sou eu que escolho, na verdade, sou eu, mas a gente também faz aqui e ali uma votação, a gente fica preparando aqui para fazer o nosso podcast, né? Mas hoje foi você que escolheu. Do rolê. Hoje foi você que escolheu, eu fiquei com isso na cabeça. Pois é, tudo bem, deixa passar, mas foi uma indicação, quem me deu essa dica foi o Thiago, que não está aqui hoje, porque justamente é o primeiro aniversário do filho do Thiago, o Rafael tá fazendo um aninho hoje, aí o Thiago falou, olha gente, eu vou pra festinha do meu filho, né, só aquela coisinha ali, mas festinha só pros familiares, mãe, pai, blá blá blá, e, justo. Né, nós tocamos aqui o nosso podcast, nosso Smells Like Futebol de hoje, que tem um álbum, o terceiro álbum do U2, War, né, que é um álbum mais pesado do U2. Os outros anteriores tinham muitos efeitos ali nas guitarras do Ed. Os álbuns posteriores também têm muitos efeitos e etc. Então, algumas pessoas consideram esse álbum como um dos álbuns mais pesados, mais rockers assim, do U2. Inclusive, ele abre com Sunday Bloody Sunday, que já é uma música que tem um tema, né, mais denso, e todo o álbum vai sendo construído nessa pegada, né? Os álbuns anteriores do U2, que é o Boy e o October, eles tinham lá um tema sobre adolescência, espiritualidade, né? E aí eles já dão essa virada nas temáticas das músicas, nas temáticas dos álbuns, dos discos, trazendo aí um pouco sobre essa guerra, o que é a guerra, essas sequelas emocionais que a guerra traz, né? Então é um álbum ali de 1983 que tem várias histórias, assim. Uma das coisas é que durante logo depois do lançamento, esse álbum chegou a desbancar Thriller do Michael Jackson, aquele super álbum do Michael Jackson. O War chegou a desbancar lá em algum momento nas vendas. Não desbancou em todo o tempo, né? Mas teve algum tempo lá que ficou mais estava sendo mais vendido que o Michael Jackson Thriller. E é isso, né? Tem várias músicas conhecidas, uma delas é Sunday Bloody Sunday, que abre o disco. Inclusive tem outra música que é uma das músicas que eu mais gosto do U2, que é New Year's Day. Eu tenho uma memória, que eu fui num show do U2, acho que foi no Disco Pop, na turnê do Disco Pop, quando eu fiquei lá nas arquibancadas no anel do Morumbi, assistindo o show, e quando tocou New Year's Day, todo mundo pulando, aquela arquibancada tremendo. Das minhas preferidas deles também. New Year's Day? New Year's Day, das minhas preferidas. Foi uma das primeiras que eu tentei aprender a tocar bateria. Mas não deu certo. Pois é, assim, New Year's Day é realmente uma das músicas que eu mais gosto de U2. Tem Sunday Bloody Sunday também é super, super conceituada. Tem uma coisa interessante na Sunday Bloody Sunday, que é uma música que era um riff do Ed, né? E uma letra do Ed também, do Ed, que é o guitarrista do U2. Lá em 82 ele desenvolveu essa letra. E ele tava meio pra baixo, porque tinha discutido com uma namorada. Ele tava meio na dúvida se ele continuava escrevendo música, se aquilo era pra ele. E aí, de repente, ele canalizou a história que você conta da música, ele canalizou toda a frustração, temor, autodepreciação, e aí pegou toda essa questão aí que se conta na história de Sunday Bloody Sunday, né? Esses ataques da guerra, né? E aí ele canalizou tudo isso e desenvolveu a música. E aí o Bono ali deu uma mexidinha na letra e a banda foi gravar Sunday Bloody Sunday. Muito bem. Agora voltando, em que ano foi esse show no Morumbi, que você disse que tremia tudo? Você lembra? Nossa, eu não lembro. Eu tenho que procurar aqui. Mas tremia muito, é isso? Por quê? Não, chacoalhava demais. Porque assim, eu já fui a vários jogos no Morumbi, eu não lembro de ter ido a show no Morumbi. Acho que eu não fui a nenhum show no estádio do Morumbi. Mas fui a vários jogos.
Foi a vários jogos e realmente treme, né? Quando o Morumbi tá cheio, treme. E é curioso porque o Morumbi passou por uma reforma grande nos amortecedores da arquibancada ali entre 94 e 98, né? Foi um período, inclusive, que o São Paulo ficou sem ganhar título e a torcida achava que era muito. De 94 a 98, São Paulo foi campeão, se não me engano, da Conmebol em 94, né? E depois voltou a ganhar o Campeonato Paulista em 98. Foi Conmebol? Acho que foi Conmebol. Ganhou do Corinthians, né? Com o Expressinho. Não, o Corinthians foi na semifinal, a final foi com o Penharol. Com o Penharol, 6-1. isso, 3-1. Isso, a semifinal com o Corinthians. São Paulo jogou com o Expressinho. Isso. E aí ficou ali, 95, 96, 97, foram anos de secura para a torcida do São Paulo, e a torcida achava que, nossa, como é que pode 3 anos sem título? Bom, eram felizes e não sabiam. Mas houve ali uma reforma enorme nos amortecedores da arquibancada do Morumbi, porque antes disso, antes de 94, aí ele tremia muito, viu? Ali era assustador antes. Não, foi em 98, eu acabei de verificar. Logo depois, logo depois do fim da reforma. De janeiro de 98. Pouquíssimo tempo depois do fim da reforma, né? Molas novinhas, amortecedores novíssimos. E ainda assim testados pelos fãs do YouTube naquele show. Mas você sabe, eu não sou engenheiro, longe disso, né? Mas a estrutura precisa ter essa maleabilidade, né? Ela precisa balançar de alguma maneira quando está muito cheia, justamente para não acontecer aquele impacto que poderia causar alguma ruptura na estrutura. Com certeza, tem vídeos até da década passada que mostram o pessoal filmando durante o jogo, bem a fissura entre as duas partes da arquibancada, como se fossem duas placas tectônicas, e elas se movem, porque senão racha, né? Não, inclusive esse tipo de amortecimento tem em pontes e etc. As construções precisam disso, né? Sim. Mas já que a gente está falando, tem uma coisa muito interessante nesse disco, inclusive de Sunday Bloody Sunday, né? E a coisa do Domingo Sangue lá em 72. E na gravação o Ed estava lá num ponto de ônibus, e aí chegou lá um violinista lá que morava perto dele lá. Chegou para ele, que é o Steve Wickham, chegou lá pro Ed e falou: vocês não estão querendo nenhuma gravaçãozinha de violino, não, em alguma música de vocês? O que acontece? O Ed chama o Steve pro estúdio, e aí a última coisa que se grava na Sunday Bloody Sunday é justamente o violino do Steve Wickham. Tipo, o cara encontrou o Ed no ponto de ônibus e falou: vocês não precisam ali de um servicinho ali de violino? Vamos lá no estúdio. Resolveu gravar e pronto, saiu a música com o violino. Bom, você imagina isso hoje, nunca mais. Aí o Ed passou a andar de limusine e nunca mais trombou bons músicos na rua, né? Nossa, você falou que o Ed é um mendigo mesmo? Eu tô brincando, eu gosto deles. Mas ele não encontra mais ninguém no ponto de ônibus. Exato, ele não encontra mais ninguém no ponto de ônibus. Muito bom. Onde que você vai garimpar a boa música? No ponto de ônibus, não na limusine. Muito bom, boa escolha. Você sabe que, assim, eu dou o braço a torcer com relação ao U2. Eu não gosto muito do U2, nunca gostei, Maurício sabe. Mas eu dou o braço a torcer, porque é uma baita banda, enfim. Gosto é muito subjetivo, obviamente. E eu respeito. Quando tem muita gente que gosta e só eu não gosto, peraí, o problema sou eu, então, né? Então, vamos nessa, é bom demais. É o meu caso com o Oasis, né? É o meu caso com o Oasis. Eu tinha uma coisa com o Oasis, aí depois que a banda acabou, eu comecei a gostar. Eu também, exatamente, a mesma coisa. Dos irmãos lá, eu achava muito feio. Eu sinto a mesma coisa com o Oasis. Depois que eles acabaram, eu passei a gostar um pouco mais. Mas eu acho que gosto musical não é só é além do pessoal, vai a experiência também que você tem quando você ouve pelas primeiras vezes, né? Às vezes o que você sente ao ouvir não é só o conhecimento musical ou o que você acha de bom ou não, né? Às vezes uma coisa muito ruim toca a gente passa a gostar e pronto. Música boa a gente já tá ouvindo, vamos falar também de futebol, né? Não sei se tão bom assim, porque nessa última semana, a gente tá gravando no dia 21 de setembro. Né? Uma segunda-feira. Nessa última semana a gente teve um resultado absolutamente surpreendente na Libertadores. Tá vendo? Já começa por aí, né? Acho que já dá para introduzir bem o assunto. Mas queira ou não, foi surpreendente pela quantidade de gols, né? A derrota do Flamengo por 5-0 para o Independiente Del Valle. Uma derrota absolutamente inesperada, levando-se em consideração a goleada. Talvez uma derrota por 1-0, 2-1,
3-2, claro que muita gente diria que era uma zebra, mas 5-0 realmente ninguém esperava. Só que vem acontecendo cada vez com mais frequência derrotas de times brasileiros para equipes consideradas médias, pequenas do futebol sul-americano, né? Tirando os grandes da Argentina, para falar a verdade, tirando o River Plate e Boca Juniors, a gente aqui no Brasil não admite perder para mais ninguém, né? Isso está errado, Léo? Esse pensamento raso tende a acabar uma hora ou outra? Acabar, eu duvido muito que vai acabar. Não vai acabar, não. Eu acho que o futebol brasileiro tem uma arrogância intrínseca na nossa torcida, na nossa visão de futebol para o mundo, né? Aquela coisa de quando a seleção brasileira perde na Copa do Mundo, ou é porque venderam a Copa, ou não, mas nós somos pentacampeões e a gente senta em cima disso e não analisa nada. Mas eu vou te falar uma coisa, Léo. Se vocês soubessem o que aconteceu em 98, vocês ficariam enojados. Ficaríamos enojados. Tem isso, né? Tem esse texto famosíssimo. Sim, famosíssimo. Esse é maravilhoso, merecia o Nobel de Literatura. O Nobel do Trololó, né? Mas eu acho que a nossa postura, eu costumo dizer muito que o futebol é o espelho da nossa sociedade, né? Os problemas que a gente tem na sociedade, a gente tem no futebol também. E o Brasil tem o hábito de virar as costas para a América Latina em todas as questões, né? Em todos os assuntos. E o futebol, o esporte é só mais um deles. A gente se sente muito mais próximo de uma Europa, de um Estados Unidos, acompanha muito mais a Europa e os Estados Unidos do que a América Latina. Então, quando os clubes brasileiros vão enfrentar outros clubes da América do Sul, porque o Brasil é até economicamente mais rico, não só os clubes, mas é um país maior, com uma população muito maior, uma economia muito maior, a gente acha que é natural, que a gente vai ganhar de todo mundo, passar o caminhão em cima de qualquer clube. E nós, e quando eu digo nós, é todo mundo mesmo, sem exceção, nós torcedores, nós imprensa, os clubes, os dirigentes, os jogadores, a gente não se dá o trabalho nem de conhecer os adversários, né? Na última década, e eu vou restringir só a última década, porque a gente pode pegar isso ao longo de toda a história do futebol brasileiro e sul-americano. Ao longo da última década, a gente tem inúmeros casos de time brasileiro tomando uma piaba de time de meio de tabela de outros campeonatos nacionais por aí. O último foi só o Flamengo. É que 5-0 seria muito para qualquer time. Mesmo se fosse 5-0 pro Boca, seria muito. Mas a gente tem um caso, todas as Libertadores, sem exceção, tem exemplos. Na Copa Sul-Americana também, São Paulo perdendo para a Defensa e Justiça. Uma noite assim que é memorável, que ficou para a história dessa discussão entre o Brasil contra clubes na América do Sul, na Libertadores, em 2011, quando o Santos foi campeão. Em uma única noite, dia 5 de maio de 2011, 4 clubes brasileiros foram eliminados na mesma noite para outros clubes sul-americanos. Foi o Cruzeiro, Fluminense, Inter e Grêmio perderam para Once Caldas, Libertad, Peñarol e Universidade Católica. Ou seja, nem Boca nem River no meio. Clubes, o Once Caldas é mediano na Colômbia, o Libertad é mediano no Paraguai, o Peñarol é um gigante do continente, inclusive, e a Universidade Católica é um dos grandes do Chile, mas nunca venceu nada no resto do continente. 4 derrotas numa mesma noite, só sobrou o Santos naquela Libertadores. Era o Santos do Neymar. E mesmo com o Neymar em campo, aquele Santos foi passando de fase, sempre ganhando por um gol de diferença, para todo mundo. Até chegar na final e ganhar do Peñarol também por um gol de diferença, mesmo com o Neymar em campo. Então, a diferença não é tão grande, né? E o Corinthians foi eliminado 2 vezes pelo Guarani do Paraguai. Sim. Em 2015... eu não vou lembrar o outro. 2015, 2018, não foi? Foi a última, agora 2019, né? 2019. E na primeira vez, quando caiu na chave do sorteio em 2015, ainda o diretor do Corinthians falou que era uma graça de Deus, né? Poder pegar o Guarani do Paraguai. Perdeu no Paraguai e perdeu aqui no Brasil. Então, é uma arrogância generalizada, né? A gente não se dá o trabalho de conhecer os jogadores. Isso é um problema que não só afeta o desempenho dos times, mas
Não, 2019 nada, 2020. Agora que teve a pandemia, a gente achou que mudou de ano. 2020, na pré-Libertadores agora. Foi na pré-Libertadores, exatamente. Perdeu na pré-Libertadores. Duas vezes, e isso afeta não só o desempenho dos times, né? Afeta até a integração do Campeonato Brasileiro com os outros países. Os outros países é frequente a integração, o intercâmbio entre técnicos e jogadores entre os países. Aqui a gente fica isolado, né? São poucos os jogadores estrangeiros que estão jogando no Brasil. Quando você vai ver, você descobre um Rames Rodrigues lá na Europa, sendo que ele veio do Banfield da Argentina. Sim. Colombiano que foi descoberto lá na Colômbia por um time mediano da Argentina, pequeno até, o Banfield é pequeno. Descoberto pelo Banfield e foi direto para a Europa, não passou pelo Brasil. Pelo Brasil ser um mercado mediano no mundo, era para ser um meio do caminho para a Europa para esses jogadores, e não é. Trampolim, né? Ignorância nossa, né? Aliás, por falar em isolado, o que esse isolamento social faz com a gente, hein? O que essa pandemia faz. O Corinthians foi eliminado pelo Guarani no começo do ano, em fevereiro, agora 2020. E a gente acha que é 2018. Veio na sequência o isolamento social, a pandemia, o Léo falou 2018, eu falei 2019. Que coisa, né, gente? E eu que não sou bom de datas, eu fico, mesmo sendo corintiano, mesmo eu não sou bom de datas, eu fico pensando, quando foi isso? Não, mas confundiu tudo mesmo, isso confundiu tudo, tá louco. Não, quando voltou a Libertadores, eu não lembrava nem que o Corinthians tinha se classificado para ser Libertadores. Não, e é muito interessante quando você falou isso, Léo, em relação ao que, né, a gente sempre fala isso, que o futebol é um reflexo um pouco da sociedade mesmo, e você tem todo uma visão de separação do Brasil para os outros países que falam, né, de língua espanhola. Isso já vem desde a época de Portugal e Espanha, da divisão, e depois agora você vem nesse século, essa influência que os Estados Unidos têm no Brasil, para o Brasil ser o país que comanda o continente, a América do Sul, a América Latina, justamente por ser maior, por ter mais poder econômico. Então, isso realmente faz com que a gente não observe a América Latina como esses parceiros a gente é muito mais próximo da América Latina no cotidiano, no nosso tipo de vida, no nosso tipo de relação, do que da Europa e dos Estados Unidos. Mas a gente acaba pensando que nós somos pequenas Europas ou um Estados Unidos, achando que a gente pode, porque teoricamente o Brasil é um país mais rico, ter ali a gente pode realmente ter essa arrogância em relação aos outros países. E aí, realmente, a gente só respeita os argentinos porque a gente perde historicamente muitas vezes os argentinos. E aí, mesmo se o Flamengo perdesse de 5-0 pro Boca, olha, putz, foi uma derrota feia, mas perdeu pro Boca, perdeu pro River. Agora, quando falar perdeu pro Independente Del Valle, as pessoas falam que tem muita gente que nem sabe que existe um time chamado Independente Del Valle. E aí, quando o Flamengo perde do Independente Del Valle, parece que é uma derrota muito mais vergonhosa. Que, na verdade, não é. É porque a gente não para observar os países latino-americanos de forma séria, como se eles realmente fossem colegas nossos do nosso cotidiano. A gente não sabe o que acontece na história, na economia, na educação desses países, nem no esporte. Então a gente é realmente arrogante. Os times brasileiros, inclusive, não perdem para Boca e River por 5-0, mesmo no ápice desses clubes, quando o River tinha o Francescoli, quando o Boca estava com o Bianchi no banco de reserva, aquele Boca do Riquelme. Os times brasileiros não perdiam de goleada para o Boca e River, justamente porque levava a sério jogar contra eles. Os times brasileiros perdem para um Independente Del Valle, e o Independente Del Valle é um projeto incrível, tem todo o mérito de ganhar do Flamengo assim. Por mais que a gente não acompanhe, não saiba direito de onde veio um projeto desse, mas a gente perde por desleixo. É uma incompetência dos dirigentes nossos que é muito reflexo do comportamento do país mesmo, da nossa cultura. É que nem você falou, a gente se sente muito mais próximo de Europa e Estados Unidos, a gente acompanha a MLS, que é um campeonato, assim, todo respeito à MLS, mas é um campeonato totalmente artificial, de franquias criadas a cada ano, não existe rebaixamento, criaram porque eles sabem que é um mercado incrível, futebol mundial, eles precisavam entrar nisso e criaram um campeonato. Mas, assim, a gente acompanha mais isso do que o campeonato colombiano, do que o campeonato chileno. Sim, se a gente for ver a transmissão, se a gente for ver as transmissões de TV disponíveis de futebol, a gente comentou sobre isso. Eu consigo acompanhar o campeonato russo de futebol
E nem falar que o campeonato russo é bom ou ruim, não tô falando Não, isso. na Band, a gente pode ver o campeonato russo na TV aberta no Brasil. Pois é, e aí você consegue ver o campeonato chileno de forma fácil, você consegue ver o campeonato colombiano, e sendo que, né, vários jogadores acabam vindo da Colômbia, do Chile para jogar no Brasil, Venezuela. Mas a gente não precisa ir muito longe, não, para achar essa arrogância e esse pensamento aí, quase que um devaneio, na verdade. O ano passado o Flamengo ganhou tudo. E todo mundo já começou a dizer que o Flamengo estava num patamar elevadíssimo, inclusive o Bruno Henrique, né? Num patamar elevadíssimo, né? E completamente distante da realidade de futebol brasileiro, da realidade de futebol sul-americano. Os torcedores começavam a dizer que não, o Flamengo não tem de jogar mais Libertadores. O Flamengo, quem sabe, teria de receber um convite para jogar a Liga dos Campeões da Europa. Dirigentes do Flamengo embarcaram nessa, né? E chegaram a levantar essa possibilidade, que o rumo do Flamengo agora é da Europa. Tá aí, tomou de 5-0 do Independiente Del Valle. E Maurício lembrou bem, a gente nem sabe quem é Independiente Del Valle. É uma arrogância tão grande que causa despreparo na hora de comentar alguma coisa. Exato. Até mesmo para a imprensa. Independiente Del Valle foi campeão da Copa Sul-Americana, né? É um time mediano? Mas que vem bem estruturado já há algum tempo. E a torcida do Flamengo não tá nem aí pros caras. Vamos combinar, isso aqui o que a gente tem como brasileiro? A gente tem um pensamento de colonizador. A gente tem um pensamento de colonizador. É isso, a gente acha que, como a gente é colonizado dos Estados Unidos, da Europa, nesse sentido, a gente quer ser ali colonizador da América da América Latina. Porque a gente eu tenho um poder econômico, então eu vou mandar nisso daqui. É tipo irmão do meio, sabe? Apanha do mais velho e quer bater no mais novo. E na verdade não é assim, as coisas não funcionam assim. As culturas são muito mais próximas aqui da América Latina no Brasil e a gente não entende isso, não respeita isso e toma na cabeça. A arrogância causa essa cegueira. Até quando a gente tenta fazer uma análise, e a gente, eu digo, nós em geral, tá? Nós da imprensa, como falam por aí, né? Mas eu incluo o torcedor, todo mundo junto, sem exceções. Até quando a gente tenta fazer um elogio a esses clubes que surpreendem, entre aspas, os clubes brasileiros, quando a gente tenta fazer um elogio, a gente faz um elogio superficial e às vezes enganoso. Essa goleada do Independiente Del Valle, muita gente está botando na conta do técnico espanhol. Me recordem o nome, né? Eu tô queimando minha língua aqui, minha memória não tá ajudando. O espanhol do Flamengo ou o espanhol do Independiente? Não, o espanhol do Independiente Del Valle. É o Miguel Ramírez. Isso, Miguel Ramírez, eu só tava lembrando do Ramírez. Muita gente tá botando na conta só do Miguel Ramírez. E não do projeto do Independiente Del Valle. Muito antes do Independiente Del Valle ter o Miguel Ramírez no comando, o Independiente Del Valle já tinha chegado numa final de Libertadores, já tinha conquistado, já tinha avançado longe numa Copa Sul-Americana. Em 2016 ele foi vice-campeão. E ele entrou no projeto já andando. Fala, Maurício, você ia falar alguma coisa? Não, em 2016 o Independiente Del Valle foi vice-campeão. Exatamente, chegou na final da Libertadores 2016, ele chegou em 2018, se não me engano, no Independiente Del Valle. É um projeto muito mais longevo. 2019? Não, foi 2016. 2016 que ele chegou no Independiente Del Valle, não. O Miguel Ángel, não, 2018. O Miguel Ramírez, ele chegou em 2018. Mas o Independiente Del Valle ele chegou na final da Libertadores em 2016, perdeu para o Atlético Nacional a final. E naquela Libertadores, ele chegou na final, perdendo para o Atlético Nacional, eliminando Boca e River nas fases anteriores. Não foi pouca coisa. Começou como um projeto social, era um clube muito pequeno do interior do Equador, foi comprado por um grupo de empresários, eles transformaram num projeto social, tanto que o nome do Independiente Del Valle não era nem futebol clube ou esporte clube, como é o nome tradicional dos clubes, né? Era Clube de Alto Rendimento Independiente Del Valle, era uma organização social mesmo para revelar jogadores, atrair atletas de baixa renda, crianças de baixa renda para jogar futebol. E começou a revelar jogadores, vários jogadores que vieram para o Brasil, vieram Independiente Del Valle, vários deles jogaram a Copa do Mundo pelo Equador, Sornosa, o Casares, todos eles saíram do Independiente Del Valle.
Então não foi o Miguel Ramírez que desabrochou o Independiente Del Valle. Essa também é uma análise superficial, você botar só na conta. E aí quando cogitam, vamos trazer o Miguel Ramírez para cá, eu acho muito legal, acho que deveriam contratar. Só que também você não pode achar que o cara vai ser a solução de tudo. Porque o Independiente Del Valle é o primeiro trabalho dele como técnico, num clube pequeno, que não tem torcida, por mais que seja um clube vitorioso. Ele tem 35 anos. Exatamente, ele é muito novo. Imagina o cara sair de um clube sem torcida do interior do Equador, por mais que já tenha conquistado muita coisa, e assumir um Flamengo da vida. Essa também é uma análise superficial de gente que não está acompanhando o que está acontecendo no resto do continente. Mas isso não quer dizer que ele não tenha condição Exato. de fazer a gestão, de ser técnico de um time brasileiro, por exemplo. Exatamente, não, ele tem toda a condição. Ele é um cara que claramente entende muito de futebol. Só acho que você falar que ele é o técnico certo, vamos trazer ele, já achar que o Flamengo vai jogar com o Independiente Del Valle em 10 dias, também é uma análise errada. Porque, assim como foi uma análise errada, ao meu ver, eu até comentei aqui em episódios anteriores, quando contrataram o Dominic Torrent para o Flamengo, ele era assistente do Guardiola, ok, é um puta de um currículo isso, né? Quem não gostaria de colocar no currículo de técnico, eu fui assistente por mais de uma década do melhor técnico do mundo. Mas ele, como técnico sozinho, ele só foi técnico do Los Angeles FC, lá na MLS, inclusive. Onde um time que acabou de ser criado, uma franquia que acabou de ser criada, que não tem torcida, não tem cobrança, aí o cara cai no Flamengo. Não dava para ter certeza que ia dar certo, assim como agora estão questionando o trabalho do cara com pouco tempo, né? E por falar em pouco tempo, não acho que essa mudança de mentalidade vai ocorrer em pouco tempo. Digo, a mentalidade dos brasileiros em relação aos adversários sul-americanos, né? Acho que a gente vai conviver com isso por um bom tempo, porque é cíclico. Daqui a um tempo, o futebol brasileiro volta a sobressair, volta a vencer com mais facilidade. E dali um tempo vai começar a perder. Só que quando voltar a vencer, essa mentalidade vai se firmar novamente. E para que ela desapareça, seria necessário um longo tempo de derrotas para que ela desaparecesse. E isso não vai acontecer efetivamente. Então a gente vai ficar nessa gangorra, nesse vai e volta, até perder de vista. Alguns pontos eu sinto que está começando a mudar muito devagar. Os clubes brasileiros estão começando a olhar mais para jogadores pela América do Sul. O Santos, por exemplo, não tenho informação de dentro do clube sobre se eles contrataram alguém para fazer esse tipo de trabalho, mas me dá a impressão que eles devem ter um bom olheiro na Colômbia ou ali no norte da América do Sul, porque eles têm garimpado bons jogadores de lá. O Soteldo veio da Venezuela. Chegaram a cogitar jogadores colombianos de outros clubes, do Junior Barranquilla e tal, do Equador, de clubes equatorianos. Parece que alguns clubes estão começando a fazer o trabalho que está para ser feito há décadas. E é uma movimentação financeiramente inteligente. Sim, né, para o futebol exatamente. brasileiro. É muito mais barato você trazer um cara jovem de algum país daqui da América do Sul, que o Brasil tem uma economia muito mais forte, do que depois querer repatriar um Tevez da vida, ou seja lá quem que veio de lá. Ou, por exemplo, querer contratar um cara consagrado do Boca, que foi o caso do Tevez quando o Corinthians contratou, né? Você pode muito bem, eu até comentei isso com o Thiago em off dias atrás. Quanto será que custa para um clube brasileiro pagar 10 olheiros e fazer o cara viver nos outros países da América do Sul, um olheiro por país para ele ficar de olho no campeonato local? Não deve sair caro. Se esses 10 tirarem 1 ou 2 jogadores que vão render dinheiro para o clube revendendo para a Europa, você já pagou décadas dos caras vivendo aí nos países vizinhos, sabe? É uma questão lógica de planejamento. É um pouco que o Futebol Clube do Porto faz em Portugal, né? Mantém aquele olho ali no Brasil e na América Latina, puxa a gente ali num preço bom e revende para a Europa, servindo ali como porta de entrada para os clubes europeus. O Porto tem feito muito bem isso nos últimos anos. O Porto faz isso muito bem no Brasil e na Argentina. Vários jogadores argentinos surgiram no Porto. Sim. Saviola explodiu no Porto. O Shakhtar Donetsk, que tem uma equipe incrível de garimpagem de jogadores aqui no Brasil. Recentemente teve uma entrevista de um diretor do Shakhtar para o Bola da Vez da ESPN,
Você percebe que o cara entende mais de futebol brasileiro do que a gente. O cara acompanha a base de todos os clubes da Série A no Brasil, ele analisa todos os times daqui. E a gente, nós não acompanhamos os times daqui do lado. E o Shakhtar faz um trabalho interessante porque eles contratam jogadores médios, né? Exato, eles não contratam ninguém consagrado, né? Não gastam jogadores médios. Agora, quanto a Portugal, né? O Porto faz esse trabalho e tem aquela piada, né? Os portugueses ficam bravos, né? Que diz que morar em Portugal é bom porque tá perto da Europa, né? Maurício, piada, não concordo com ela, mas é uma piada, né, de certo modo. É porque aí, quando a gente fala de pensamento de colonizador, muitos europeus não consideram Portugal como Europa, justamente por achar que também é um país mais pobre, é um país da região que tem, etc. E aí a gente vai para essas lutas de opressões no mundo todo. Mas assim, voltando a falar sobre essa questão dos brasileiros, né, terem dos clubes brasileiros, e nós brasileiros temos um pouco de arrogância em relação à América Latina, não é porque os clubes brasileiros estão contratando mais jogadores. Você vê, no Corinthians, quantos jogadores latino-americanos tem, aí Santos, a gente vai encontrando outros clubes que estão aí no Brasileirão, na nossa primeira liga do futebol brasileiro. Mas isso também não quer dizer que, por mais que isso esteja começando a existir, esse olhar para receber esses jogadores latino-americanos, ainda achar que os clubes brasileiros, nunca vão perder dos clubes latino-americanos, e o máximo aceitável são os argentinos, porque os argentinos dão medo, é absurdo, né? Eu estava olhando aqui a lista dos últimos campeões e vice da Libertadores, por exemplo, a quantidade de argentinos, Colômbia, Argentina, Equador, é muito mais frequente do que Brasil. O Brasil já teve em 2019, 2017, e aí foi ter lá em 2012, 2013, então você encontra muito menos brasileiros presentes como campeão e vice na Libertadores do que de outras nacionalidades ali, tipo, o que aparece de Argentina é absurdo. A Argentina é o país com mais títulos da Libertadores, né? O Brasil, o que ele tem é uma dispersão, é mais diluído entre os vários clubes brasileiros a quantidade de títulos. O Brasil, no volume total, não tem mais títulos que a Argentina, mas é o país com mais clubes campeões. Mas é engraçado, você falou agora há pouco, Fábio, sobre se está mudando isso, se está mudando essa mentalidade, ou se é uma coisa que vai ficar para sempre dessa forma. O Independiente Del Valle, o Ramírez, ele assumiu faz pouco tempo, faz 2 anos, o Independiente Del Valle, e a gente já está cogitando aqui no futebol brasileiro em trazer o cara, e não é de hoje, não é por causa dessa goleada de 5-0 que a gente está falando de trazer o Miguel Ramírez para trabalhar no futebol brasileiro. Em 2007... O Fluminense, foi 2007 que o Fluminense chegou na final da Libertadores contra 2008, né, contra a LDU. Em 2008, o Fluminense venceu o São Paulo nas quartas de final, o Boca na semifinal, e aí o Renato Gaúcho falou, já era campeão da Libertadores. Chegou na final, foi jogar com a LDU. E perdeu para a LDU. Quem era o técnico daquela LDU? O Bausa. Ninguém cogitou contratar o Bausa. Ninguém nem lembrava quem que era o Bausa. Aí depois, em 2014, o Bausa venceu de novo a Libertadores com o São Lourenço. Ninguém cogitou contratar. Depois, em 2016, o São Paulo foi lá e trouxe o cara e ninguém mais falava de contratar o Bausa. Só o São Paulo que arriscou. E chegou numa semifinal de Libertadores com um time bastante medíocre, digamos assim. Eu acho o Bausa um grande treinador, cara. Sim, ele tira leite de pedra. Cai naquele conceito sobre o qual eu falei aqui alguns episódios atrás. O futebol é feito de ataque, meio campo e defesa. Não quer dizer que o time... a gente não pode identificar um bom time de futebol somente pelo que ele faz no ataque. Exato. Né? O time não é bom porque ele ataca mais que os outros. Não, às vezes é bonito de ver, né? Mas gostoso de ver um time que joga para frente, que ataca o tempo todo. Mas um time que tem a defesa muito bem estruturada, o meio-campo compactado, também é um grande time de futebol. E as qualidades do Bausa estão justamente aí, né? Ele consegue
compactar muito bem os times dele, né? Eu acho ele um grande treinador. Aquela LDU que ele montou, quem que ele revelou naquela LDU? Reasco, que veio ser lateral reserva no São Paulo? Não tinha ninguém. O São Lourenço, o capitão do São Lourenço, quase foi contratado pelo Bahia e depois também não deu certo. O São Paulo de 2016 era um time fraquíssimo. Foi um milagre ele conseguir levar o São Paulo para a semifinal. E até hoje o São Paulo perdeu do Atlético Nacional do Atlético Nacional com erros grosseiros da arbitragem e com um time absolutamente desfalcado, porque o São Paulo perdeu o Ganso e o Kelvin, que estava jogando muito bem naquela Libertadores, para aquela partida. Então o Balsa foi prejudicado também ali naquela partida. E vamos ser sinceros, aquele time do Atlético Nacional era bem melhor do que o do São Paulo. Por mais que o São Paulo tivesse jogado melhor aquela semifinal, o Atlético Nacional era melhor. Era um bom time. O Balsa tirava leite de pedra e ninguém olhava para contratar ele. Ninguém se interessava em quem é esse cara, o que ele está fazendo, de onde ele veio. Agora com o Miguel Ramírez já é outra atitude. O Inter foi buscar o Kudê também, que conseguiu vários títulos com times diferentes na Argentina. Já mostrou o seu trabalho. Achei até que demoraram para trazer o Kudê. O técnico que era do Defensa e Justiça, que eliminou o São Paulo também, começou um bom trabalho na Argentina, chegou a ser cogitado aqui no Brasil. O BKSS, quando ele venceu a Sul-Americana com o Independiente em cima do Flamengo no Maracanã. Então, eu sinto que essa mentalidade está começando a mudar, mas eu acho que a gente ainda é arrogante demais quando vai jogar contra mas eu acho que a mentalidade está começando a mudar no que diz respeito ao garimpo. Exato. A buscar treinador e jogador, não com relação a resultados. Não. Quando um time do Brasil perde, é sempre porque jogou mal, é sempre porque é uma vergonha, que nunca é mérito do adversário. É impressionante. Exato. Tirando alguns times do Cone Sul, né? Sobretudo da Argentina. E vez ou outra, é que hoje nem Peñarol e Nacional, só Argentina mesmo. No resto, a gente não admite perder para ninguém. É impressionante. Você sabe que o Brasil, somente a ideia do futebol brasileiro, inclusive seleção brasileira, se parar de ter essa arrogância em relação à América Latina, poderia se transformar num futebol melhor, voltar a ser um futebol bonito de se ver, porque a seleção brasileira ultimamente tem dado sono, né? Eu durmo em todos os jogos da seleção brasileira. E aí, você acha que se a gente parar de ter essa mentalidade arrogante em relação à América Latina, a gente pode voltar a ver, por exemplo, a seleção brasileira jogando bonito e tendo bons resultados? O que o Brasil pode aprender sendo menos arrogante em relação ao futebol latino-americano? Eu acho... Você quer falar, Fábio, primeiro? Não, primeiro eu ia dizer que você tem duas possibilidades de dormir, né, com a seleção brasileira. O jogo ou com a entrevista do Tite depois do jogo, né? Exato. Eu acho que para essa mudança de mentalidade refletir na seleção brasileira, a gente está pensando 5.000 anos-luz na frente. A minha esperança é que essa mentalidade mudasse para a gente melhorar o campeonato brasileiro em si, sabe? O campeonato inglês, ele era um puta de um campeonato de várzea, vamos ser honestos, antes dos estrangeiros poderem jogar na Europa com a União Europeia, com a Lei Bosman e tal. Você olha os vídeos do campeonato inglês nos anos 80, meu Jesus, era desesperador. Se a gente tivesse uma integração maior, mais estrangeiros sul-americanos jogando no Brasil, a gente pode trabalhar nos países sul-americanos, a gente tem livre trânsito, então não tem impedimento para os jogadores sul-americanos jogarem aqui no Brasil. A gente poderia contratar mais. Se você quiser, muda até o regulamento do Campeonato Brasileiro. Você tem uma limitação de 6 estrangeiros por equipe hoje, você pode aumentar isso. E aumentar essa integração, acho que melhoraria muito a qualidade do campeonato, melhoraria o mercado brasileiro também, atrairia mais o público da América do Sul para acompanhar mais o Campeonato Brasileiro, apesar que eles acompanham muito o Brasileirão, muito mais do que a gente acompanha os outros campeonatos. Você sabe que a imprensa tem parte de culpa nisso também, né? Porque tem muita gente que diz, para contratar esse da América do Sul, melhor dar oportunidade para um menino da base aqui, que deve ter jogador muito melhor. Até acho que deve, mas isso desvaloriza o jogador sul-americano, né? Exceção os brasileiros, os jogadores que jogam nos outros países da América do Sul. Não é assim também, tem muita gente boa. E a gente costuma dizer, mas para dar oportunidade para esse, para não trazer o principal, melhor dar oportunidade para o garoto da base. Não é, pega um pouco aqui, pega um pouco ali, tem gente boa em tudo quanto é lugar.
Eu acho até que o menos culpado disso são os torcedores. Para mim, os maiores culpados são os dirigentes e a imprensa, porque interesse por campeonatos estrangeiros, quem constrói é a imprensa, não é o torcedor que vai atrás. A gente não aprendeu a gostar de futebol europeu porque alguém saiu caçando por aí, nossa, quero ver campeonato italiano nos anos 90. Não, a imprensa trouxe para o Brasil. As emissoras trouxeram isso. Se a gente começar a falar mais do campeonato argentino, o que está acontecendo, quem que está jogando no campeonato colombiano, no mínimo, fazer uma análise tática um pouco mais completa quando você vai enfrentar esses times na Libertadores ou na Sul-Americana. Coisas básicas, por exemplo, o GE, o Globoesporte.com. Você vai consultar as tabelas dos campeonatos europeus, estão todas atualizadas. Do campeonato argentino, completamente desatualizado. Isso é frequente, todo ano. Eles não atualizam nem o regulamento do campeonato na página de tabela. E é o principal site esportivo do Brasil. Se você dá tanta atenção para os campeonatos vizinhos aqui, quanto você dá para a Europa, essa é um grão de areia também, mas começa a se criar essa cultura, né? A gente tem uma mentalidade de não valorizar o Brasil, né? Já não valoriza a América Latina, e aí você também não tem esses incentivos, né? Nem dos patrocinadores, que se você tiver uma marca patrocinando, olha, vamos lá patrocinar aqui, tem mais informações e botar o campeonato argentino no ar, vamos abrir um canal para ter o campeonato argentino. Tudo isso vai criando também essa cultura de consumir esse produto, futebol argentino, futebol chileno, futebol paraguaio, etc. E tal, assim como foi o italiano, assim como foi o espanhol, por exemplo, né? Eu acho que também a gente já tem essa mentalidade de não dar abertura para o futebol da América Latina, porque nós já somos, acho que tem esse pensamento de pequenos colonizadores da América Latina. Por outro lado, isso também tem que ser alimentado por outra parte. E quem alimenta isso? Pois é uma via de mão dupla, né? Sim. Eu acho que é uma via de mão dupla. E isso tem que ser oferecido ao público, e o público também tem de fazer a sua parte, porque a torcida, enquanto o torcedor desvalorizar também o futebol dos nossos vizinhos, com que interesse a imprensa, não a imprensa nesse caso, mas as grandes empresas vão trazer esses campeonatos para cá, né? É lei de oferta e de procura, né? Se eles sentem que o torcedor não é atraído por esse tipo de competição, ninguém vai trazer para cá, né? Não vai ter anunciante, uma via de mão dupla. Não vai ter anunciante, não vai ter audiência, fica no ar 2 meses e cai fora. Então, mas construção de público não é uma coisa que vai do dia para a noite, né? Um dos maiores responsáveis por construir público no Brasil para eventos esportivos foi o Luciano do Vale, né? Nos anos 80, que ele começou a levar para a TV aberta eventos de outros esportes, não só futebol. Ele que levou o vôlei para a TV aberta. Sim. Nos anos 80. Ele que começou também a falar de transmissão europeia para o Brasil. Então você precisa construir o público, não adianta, vamos tentar passar um América de Cali Milionários aqui, clássico colombiano, na Band, domingo à noite. Puta, só deu 1 ponto de audiência. Não, ninguém sabe o que é isso. Você precisa começar a construir essa cultura. Mas acho também que a gente, muitas vezes aí é aquele viralatismo, né? De se autodiminuir, pensamento de colonizado, né? Não é nem pensamento de colônia. Mas tudo que a gente acha que é daqui é pior, e aí a gente acaba com aquele pensamento de fazer chacota. Então, o cara que joga na Premier League, o terceiro lateral do Southampton, você fala, não, mas é o fulaninho, é o Harry McCovis lá, sei lá, o Zé das McCovis. O McCovis. É o John das Coves. O cara entendeu? É o John das Coves. O cara lá merece respeito. O cara daqui você não sabe quem não, mas você acha que o cara daqui vai ser tão bom quanto o de lá? Aí, por exemplo, o Panamá. Vamos falar de outro país da América Latina, não é América do Sul, mas é América Latina. O Panamá chegou a disputar a Copa do Mundo de 2018, né, na Rússia. O Panamá foi para a Copa do Mundo de 2018. Qual é a referência que nós temos do futebol panamenho?
a lenda Balói, que todo mundo, inclusive eu agora falando lenda, você usa ironia, virou ironia, falar do Panamá referência ao Balói. Inclusive ele foi reserva da seleção do Panamá na Copa de 2018. O que o Panamá está produzindo agora, e não é à toa que eles foram para a Copa do Mundo, o artilheiro da temporada desse Independiente Del Valle, que ganhou do Flamengo de 5-0, é um cara panamenho, Gabriel Torres. Fez 12 gols numa temporada reduzidíssima do Independiente Del Valle, fez gol em cima do Flamengo, botou bola na trave e tal. Se alguém cogitar trazer esse cara pro Brasil, eu aposto que vocês quiserem que o primeiro comentário vai ser, é da terra do Balói. Vamos fazer ironia, sabe? Porque, você acha que um panamenho vai jogar bola? Por exemplo, se o YouTube se chamasse o Doce, talvez não fosse gostar tanto, né? Acabou o disco, né, Maurício? Ou então, YouTube, você também. YouTube, você também. Você também. Vamos nessa? Vamos nessa, acabou rápido. Depois, eu queria só encerrar com uma frase muito inspiradora. Tem que ser uma frase inspiradora e muito boa para terminar o nosso sobre esse pensamento colonialista que vocês estavam comentando, sobre essa chacota. Quando a educação não é Libertadores, o sonho do oprimido é ser o opressor. Muito bem. Fechando com Paulo Freire. Paulo Freire comentando a Libertadores. Seria mais ou menos isso. Valeu, gente. Até a próxima. Falou.